Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, me chamo Samara Reis. Muito prazer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o relato de um grande susto que a gente passou nos últimos dias. Para quem não sabe, eu estou grávida, estou em uma gestação gemelar. Vou ser mamãe de dois meninos, o Benjamin e o Yuri. E agora na última semana do meu quinto mês de gestação, nós tivemos a nossa primeira ida à emergência da maternidade. Espero que é a primeira e única, né? É bem difícil, mas eu espero que tenha sido, porque foi bem traumaticazinha. Hoje eu estou com 23 semanas e 4 dias. 23 semanas e 4 dias de gestação. E essa emergência aconteceu quando eu tava com 21 semanas, né? Tava na minha última semana do meu quinto mês. O que aconteceu? Fiz 21 semanas no domingo, dia 28. Dia 29, na segunda-feira, eu acordei sentindo um leve desconforto na região da barriga e do pé da barriga, para ser mais precisa. Mas era só um desconforto, né? Por volta de 9h30 da manhã para 10 horas, comecei a sentir algumas dores que eu pensava que eram prisão de ventre. E aí eu ia todo o tempo no banheiro, né? Tentar fazer o número 2, tentar fazer cocô. E não conseguia. E ficava dando leves tapinhas assim na barriga para ver se saltava gases. Não conseguia também. Mas na minha cabeça era isso, eram gases, né? Era prisão de ventre. Por volta de 11h30, 11h40 para meio-dia, as dores começaram a ficar mais fortes. E aí foi quando eu falei pro meu marido que eu estava sentindo as dores, né? Desde de manhã, desde a hora que eu tinha acordado. Porque até então as dores estavam mais suportáveis e eu tava achando que, tipo, não era nada demais. Mas quando eu vi que a dor dava um intervalo e quando voltava mais forte, eu comecei a ficar preocupada. E aí eu falei pro meu esposo que eu tava com essas dores. E aí ele falou para as irmãs dele que vieram aqui. Por volta de 1h40, as dores ficaram ainda pior. Porque eu comecei a sentir, por enquanto eu tava com dores no pé da barriga. Né, na região do pé da barriga era onde eu sentia as dores mais fortes. E aí por volta de 1h40 as dores começaram a ser aqui na minha lombar. E eram umas dores, gente, muito pontudas. Eram umas dores tão finas e dava aquela pontada, chega eu dizia, ai, sabe, assim, chega eu dava um gemido, às vezes eu chorava. E aí as dores, ela dava a pontada aqui na minha lombar e ela vinha aqui pra frente, pro pé da minha barriga. E aí o que acontece? Essas dores, elas tinham uns intervalos. Então, assim, já tava muito parecido com contrações. E aí as minhas cunhadas, né, que já são mães, que já sabem como é. Eu sou mãe de primeira viagem, então eu não sabia nem como era uma contração na minha vida. E aí elas falaram, olha, Samara, isso que tá sentindo são parecidos com contrações. As dores na lombar vindo pra frente. E com o tempo, essas dores elas começaram a descer também pro meu canal vaginal. Que foi o que preocupou ainda mais a gente. E o que acontece? Para piorar, para ficar ainda mais parecido com contrações, essas dores tinham intervalos. Então elas tinham intervalos de uns 15 minutos e depois diminuiu para 10 e depois diminuiu para 5 minutos. E aí, a cada intervalo que dava, quando a dor voltava, ela voltava ainda mais forte. As pontadas eram ainda mais fortes, ainda mais finas, ainda mais dolorosas e menos suportáveis ainda. E aí, depois de muita relutância, eu decidi ir na maternidade, né? Porque eu tava com muito medo. Mas eu decidi ir na maternidade por quê? Porque durante todo esse processo de dores, os bebês não estavam mexendo. Tanto o Benjamin quanto o Yuri, eles são agitadinhos. O Yuri é bem mais agitado que o Benjamin, mas os dois são agitados. Eles mexem bastante, eles chutam bastante. Então eu passo o dia inteiro sentindo eles. Então se eles param, eu consigo perceber, né? Então quando eles param, eu penso assim, estão dormindo.
Mas aí logo eles voltam a se mexer, e eles não estavam mexendo. Minha cunhada começou a fazer massagens nas minhas costas e massagem na minha barriga, começou a estimular para ver se eles mexiam. Depois de muitas tentativas, o Yuri mexeu, né? O Benjamin ele tá localizado do lado esquerdo da minha barriga e o Yuri do lado direito. E aí o Yuri começou a mexer, porém o Benjamin continuava sem mexer. Não importava o que a gente fizesse, o Benjamin não mexia. E aí eu disse, não, eu tenho que ir na maternidade, porque eu não tô mais aguentando essas dores, esses meninos estão mexendo. E eu preciso saber o que tá acontecendo. E tanto eu quanto meu esposo, a gente muito nervoso também. E aí fomos pra maternidade. Chegando lá, foi feito um exame, tipo como se fosse uma prevenção. Ela colocou um aparelho, né, na vagina para ver o colo do meu útero, se estava aberto, se estava fechado. E ela disse, olha, você não tá em trabalho de parto. A médica disse, não tá em trabalho de parto. O colo do seu útero tá fechado, tá tudo certinho. E só o que tem aqui é um pouquinho de escorrimento. E eu tava urinando também de um intervalo assim, de 10 em 10 minutos, e depois, né, antes de eu ir pra maternidade, as minhas idas ao banheiro pra urinar passaram assim, de 3 em 3 minutos. E não era pouco xixi, gente, era muito xixi. Não era aquela coisa de que você vai fazer xixi e depois fica aquele restinho e você tem que ir no banheiro de novo. Não era isso, era vontade mesmo de fazer xixi. E era muito xixi quando eu ia. E aí ela falou, não, você não tá em trabalho de parto e tal, vamos escutar os corações dos bebês. E aí colocou aquele gel na barriga, colocou o aparelhozinho e ficou lá mexendo, e aí começou a ouvir o coraçãozinho do Yuri, né? E aí ouviu lá o coração dele, disse que tava tudo bem. Depois ela foi tentar ouvir o coração do Benjamin. E aí foi quando ela não escutou o coração do Benjamin, ela não escutou os batimentos dele. E aí a gente já começou a ficar muito nervoso, tanto eu quanto meu esposo. Eu já tava pra lá de Bagdá, eu já tava assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava pensando mil e uma coisas na minha cabeça, eu também não tava pensando em mais nada. Eu tava assim desnorteada, eu tava de um jeito que eu não sabia mais nem o que era que tava acontecendo. Eu tava como se eu estivesse em transe, em choque. Eu não sei explicar, mas eu sei que eu tava com muito medo. E aí ela passou na base de uns 10 a 15 minutos tentando ouvir os batimentos do Benjamin. E nada que ela fizesse ela conseguia escutar. E aí o meu esposo disse, e agora, doutora, que a senhora não conseguiu ouvir e tal? Aí ela disse, não, vou passar alguns exames para ela e vou passar várias ultrassons pra gente ver como é que tá os bebês, porque realmente eu não consegui ouvir o batimento de um deles. E aí a gente foi, né, fazer os exames. Ela disse que eu fizesse primeiro de sangue e de urina, porque demora algumas horas para sair, né? Demorava 2 horas para o resultado ficar pronto. E aí, nesse intervalo, eu ia para a espera das ultrassons e podia também tomar as medicações que tinham sido passadas para as dores que eu estava sentindo. Fui, coletei o sangue, coletei a urina e fui para a sala de espera da ultrassom. Tinha muita grávida lá. Era por volta de umas 4h30 da tarde, mais ou menos, 4h40 da tarde, quando eu fui para a sala da ultrassom, né? Eu já saí de casa, já era um pouco tarde, já era umas 3 horas. Não, era quase 3 horas, então eu já cheguei na maternidade quase 4 horas. E aí por volta de umas 4h40, 5 horas, foi o horário que eu fui para recepção da ultrassom para aguardar as ultrassons, né? Já tinha coletado sangue e urina. E aí a moça disse, olha, você pode tomar medicação enquanto, né, vai todas essas pessoas serem atendidas na sua frente e tal. E aí eu olhei pro meu esposo e disse, eu não saio daqui enquanto eu não ver os meus filhos, enquanto eu não ouvir os corações deles, e enquanto eu não ouvir do médico que eles estão bem, que eles estão vivos, que tá tudo certo. Ai, mas você tá com dor, né? Meu esposo querendo que eu fosse tomar medicação. Eu disse, não importa, eu vou aguentar a dor. Eu fico aqui, nem que seja toda me torcendo, chorando, mas eu só saio daqui quando eu souber que tá tudo bem com os meus filhos. E assim a gente fez, né? Ficamos lá. Deu 7 horas da noite, eu ainda não tinha sido atendida para fazer a ultrassom.
para vocês terem uma noção de como estava lotada a maternidade, né, a emergência da maternidade. E aí, quando deu 7 horas, teve a troca de plantão. E aí eu falei pro meu esposo ir na recepção ver quantas pessoas faltavam, né, para me chamarem. E aí ele foi e ela disse, olha, faltam 3 pessoas e ela, né, depois de 3 é ela. E aí meu esposo veio e falou pra mim. Aí entrou uma moça, depois entrou outra. Quando ficou faltando entrar só uma antes de mim, o Benjamin mexeu. Gente, meu Deus, quando o Benjamin mexeu, eu comecei a chorar. Eu não sei o que foi que me deu. Foi alegria, né? Foi alívio. Eu comecei a chorar quando meu esposo olhou pra mim, eu tava chorando e ele super preocupado, que ele pensou assim, pronto, as dores aumentou, que ela não tá mais suportando, né? Porque eu tava com dores, eu reclamava das dores, mas eu não chorava, porque eu tava focada em saber dos meus filhos, em saber como eles estavam. Então, assim, a dor pra mim era o de menos. Naquele momento, a dor pra mim era o de menos. Se eu fosse lá, ouvisse os corações dos meus bebês, vissem que eles estavam bem e tivesse que vir pra casa com dor, eu vinha feliz em saber que os meus filhos estavam bem. Então, assim, a dor era o que estava menos me importando naquele momento. Então, assim, mesmo com fortes dores, eu não tava chorando, eu não tava, né? Claro que de vez em quando eu dava uma gemida quando vinha aquela pontada muito fina. Eu dava aquela gemida assim, meu esposo o tempo inteiro fazendo massagens, né, na minha lombar. E aí, quando faltava uma grávida, né, antes de mim para entrar, o Benjamin mexeu. E aí eu comecei a chorar. E meu esposo perguntou o que era que eu tinha. E aí eu falei, ele mexeu. Aí meu esposo, e por que tu tá chorando? Aí eu falei, eu tô chorando de alívio, porque agora eu sei que meu filho tá vivo. Gente, eu tava no estado que, assim, eu não conversava com meu esposo, eu não falava nada, eu só ficava quieta lá no meu canto. E em pensamento, orando, pedindo a Deus pra estar tudo bem com meu filho, com os meus filhos. Porque naquela altura eu já tava achando que o pior tinha acontecido, sabe? E ao mesmo tempo que eu não queria que isso acontecesse, eu meio que já tava procurando, sei lá, me preparar psicologicamente para quando eu entrasse na sala. Porque, como eu falei, eles são muito agitadinhos, né? Tanto um quanto o outro, eles mexem bastante. E não era normal ele não tá mexendo. E aí foi um grande alívio pra mim, um grande alívio mesmo. E aí chamaram, né, a moça que faltava antes de mim. E depois eu fui atendida. E aí eu ouvi, né, do médico que os meus filhos estavam bem, que estava tudo certo. Ele colocou o coraçãozinho dos dois para eu escutar. Eu escutei o coração deles. Eu vi que estava tudo bem, né? Eu vi eles pela maquininha, né, pelo aparelho lá. Eu vi eles mexendo na barriga. Ao mesmo tempo eu senti eles mexendo. Foi passada também para mim uma transvaginal para confirmar, né, a questão do colo do útero, se estava tudo fechadinho. E realmente tava tudo bem, eu não tava tendo perda de líquido, nada, tava tudo certo. E aí eu fui finalmente tomar a medicação, né? Foi só aí que eu disse, agora eu vou tomar o remédio pra essa dor passar, que eu não tô mais aguentando essa dor. E aí fui. Quando eu terminei, né? Quando terminou tudo, eu terminei de tomar a medicação, era por volta de umas 10h30, 10h40 da noite. Eu tava com muita fome, mas não podia comer nada porque eu tava tomando medicação. E eu só tava com almoço. E aí a gente foi pra sala de espera pra fazer o retorno, né? Pra retornar pra médica, pra mostrar todos os exames, pra ela ver direitinho, pra ver o que tava acontecendo, né? E aí a gente foi atendido pro retorno. E aí a médica olhou os exames, confirmou que estava tudo bem, que não era trabalho de parto, né? Tinha sido um alarme falso.
Porém, o meu exame de sangue deu uma leve anemia e o de urina deu infecção urinária. Por isso, as fortes dores, né? E aí ela me alertou que a infecção urinária é perigoso, que pode causar um parto prematuro, principalmente numa gestação gemelar, se torna ainda mais perigosa. E aí ela passou medicação para mim tomar em casa e disse que, se possível, eu tomasse ainda naquela noite, porque assim, quando eu tomei a medicação na veia, a dor não passou, né? Ela só aliviou. Mas aí, durante o tempo que eu fiquei esperando para retornar para a sala da médica, foi o tempo que a dor passou 100%. E aí ela disse, olha, as dores vão voltar, então você precisa tomar esse remédio. Só que assim, já era muito tarde, a gente chegou em casa, era meia-noite, né? Era mais de meia-noite, era 00h20. E aí eu fui direto jantar, porque eu tava com muita fome, já quase desmaiando, tanto que eu nem consegui fazer nada pra me comer, quem fez foi meu esposo, e eu fiquei sentada esperando, porque se eu me levantasse eu caía. E aí só na terça-feira foi que a gente comprou o remédio, né, e eu tomei pela manhã, as dores já estavam voltando, o remédio demorou um pouquinho, né, a farmácia demorou um pouquinho pra vir deixar o remédio, mas deu tudo certo, eu tomei, as dores passaram. O remédio era um sachê que a gente diluía na água. Aí eu tinha que tomar um na terça e o outro 72 horas depois, ou seja, o outro na sexta-feira. Tomei tudo certinho, não senti mais nenhuma dor de lá pra cá. Tô tomando bastante líquido como me foi recomendado. Tô usando roupas bem leves, né? E durante o dia, assim, como eu passo o dia sozinha em casa, assim, né? A médica disse que eu procurasse ficar o máximo que eu pudesse sem calcinha, né, pra evitar também, porque o tempo também é muito quente, e que eu não esquecesse de tomar bastante líquido. Então, assim, tô seguindo à risca as instruções. Agora, dia 29, né, eu tenho a minha consulta de pré-natal. Dia 29 não, dia 19, segunda-feira agora, tenho minha consulta de pré-natal. Muito provavelmente, né, o médico, sabendo dessa emergência que eu tive, ele vai passar exame de novo para ver como é que tá a questão da infecção urinária. E também eu fui fazer minha morfológica dia 9 desse mês agora. E aí deu que os bebês estão muito gordos para a fase da gestação, eles estão muito acima do peso, né? Um tá no percentil 91 e outro no percentil 94, 95. E o meu líquido amniótico também deu aumentado. O médico disse que isso pode ser um sinal de diabetes gestacional. Então, muito provavelmente na minha próxima consulta agora, né? Na minha próxima consulta, quando o médico vê os resultados dos exames, ele vai passar um exame de diabetes para mim. Já ouvi dizer que esse exame é horrível, que você bebe uma gororoba muito doce. E eu já tô até pensando, porque eu tenho repugnância por coisa doce, já tô até pensando no sofrimento que vai ser, mas enfim, né? Tudo para o bem-estar dos meus bebês, para que eles nasçam bem, no tempo certinho, que a gente consiga levar essa gestação o mais longe possível, né? A previsão de parto é para o final de dezembro, então assim, quanto mais perto das 38 semanas a gente chegar, melhor, né? Porque dá tempo deles amadurecerem, principalmente o pulmãozinho. Então vamos torcer para que daqui para lá não tenha mais nenhuma emergência, para que dê tudo certo. E com fé em Deus, né, nós não teremos mais nenhuma emergência, nenhum problema, vai dar tudo certo se Deus quiser. Mas eu vou sempre manter vocês informados aqui, tá certo? Sempre trazendo relatos, vlogs, enfim, vou estar sempre atualizando vocês aqui sobre minha gestação. E para quem não me segue no Instagram, eu vou estar deixando também aparecendo aqui na tela para você ir lá me seguir, porque lá eu tô sempre atualizando diariamente, posto sempre fotos da minha barriga, né, do crescimento, da evolução da barriga, que tá crescendo bastante, tá bem desconfortável para dormir, mas enfim, né, tá sendo uma fase maravilhosa, com certeza a mais louca e melhor experiência da minha vida, né? Gerar 2 vidas no meu ventre tá sendo, assim, a maior experiência da minha vida e a maior felicidade também. E se Deus quiser, Deus vai continuar nos ajudando, nos sustentando e vai dar tudo certo. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até aqui, tá? Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.